Saudações, meus amigos e minhas amigas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Eu sou o Bruno Moura e eu tô aqui para falar um pouco dessa sequência de campeonatos estaduais e regionais aqui no Nordeste. Não vou falar muito sobre o âmbito nacional, né, os campeonatos estaduais Brasil afora, nem da sequência do calendário, porque não é minha intenção aqui nesse vídeo. Eu estou fazendo um vídeo aqui voltado para os estados nordestinos, né? Como a gente vai se adaptar aí a esse calendário modificado devido a essa quarentena que estamos vivendo aqui no Brasil. Também não vou entrar muito a fundo nesse assunto aí do coronavírus, da quarentena e do calendário no modo geral para o restante do ano, porque eu fiz isso já lá no nosso novo canal e já de antemão eu venho pedir aqui para vocês para se inscreverem lá nesse novo canal, que é um portal diferente, que fala sobre notícias, opinião sobre o mundo do futebol, extracampo, finanças, diretoria e nesse momento também sobre o coronavírus nesse caso. Então eu queria pedir para vocês acompanharem lá o nosso canal Espaço da Bola Notícias, o link está na descrição do vídeo, beleza? Se inscreve lá no nosso novo canal, se inscreve também nesse nosso canal que é o principal até agora, né? Então pedir uma forcinha aí para vocês para fortalecer o nosso trabalho e também as nossas redes sociais. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários também, beleza? Então, gente, vamos lá falar um pouquinho dessa sequência. Quando a gente voltar aos campeonatos regionais agora, eu já falei também, inclusive, lá nesse outro vídeo aí, no Espaço da Bola Notícias, que eu acho inviável o cancelamento dos estaduais e do regional desse ano, né? Então, eu acho que a gente vai sim dar sequência quando voltarmos. Eu acho que os campeonatos estaduais vão voltar a acontecer. Alguns times estão dispensando seus atletas, mas eu acho que vai haver alguma compensação das federações para que os times possam voltar a disputar os campeonatos estaduais, para que pelo menos a gente possa encerrá-los de maneira produtiva para todo mundo. Só um comentário rapidinho antes de falar da Copa do Nordeste. Como o vídeo é muito longo, eu queria convidar vocês também a olhar aqui a descrição do vídeo, que eu vou colocar cada campeonato, certo? E o tempo do vídeo em que eu abordo cada uma dessas competições. Se você tiver o interesse de saber de uma competição estadual, como é que tá, você vai lá na descrição do vídeo, aí tem lá, Campeonato Alagoano, Baiano, Sergipano, todos os campeonatos, aí você só clica lá no tempo que ele já vai direto para aquele momento em que eu tô falando daquele campeonato, beleza? Então, seguindo aqui o fluxo do vídeo, vou falar um panorama sobre cada estadual, mas vamos falar primeiro da Copa do Nordeste. A última rodada da fase de grupos ainda não aconteceu. Aí depois dessa última rodada a gente teria as quartas de final em jogo único, semifinal em jogo único e a final em partida de ida e volta. Então seriam 4 jogos na fase de mata-mata e uma partida ainda na fase de grupos, sendo 5 datas então restantes para a Copa do Nordeste. Possivelmente esses jogos não vão acontecer em sequência tão rapidamente, assim, né, em 2, 3 semanas. Eu acho que quando voltar, eles vão tentar terminar logo a fase de grupos e a fase de mata-mata vão estender um pouco mais, vão jogar um pouco mais lá pra frente para intercalar um pouco com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, até porque tem que também mesclar com a volta dos estaduais. Os estaduais estão paralisados, vão voltar também, então vai ter que ter uma alternância de datas. Vai virar uma loucura o nosso calendário, mas eu acho que é isso que vai voltar a acontecer. Não sei como é que vai ser também questão de cancelamento, mas eu acho que pelo menos os estaduais não vão cancelar. A Copa do Nordeste, talvez, aí eu já não sei, né? Mas por contrato de televisão, por força de patrocínios e tal, eu acho que vai voltar também a Copa do Nordeste e vai terminar, pelo menos terminar, né? E encerrar com o campeão, com o vice, com tudo, para poder também distribuir premiações e tal, nesse sentido. Vamos passar então um pente fino também dos campeonatos estaduais aqui pelo Nordeste. Primeiramente, né, em ordem alfabética, o Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano tem 8 equipes. Aí é o campeonato que eu mais conheço, né, porque eu sou alagoano, então eu acompanho mais de perto o campeonato aqui. São 8 equipes e o campeonato terminou, né, foi suspenso durante a 6ª rodada. E a gente teve só um jogo da 6ª rodada, que foi Murici e CSE. Então essas equipes estão com um jogo a mais, estão com 6 jogos. E aí a gente tem o CRB, CSA, Coruripe, CEL, Asa e Jaciobá com 5 jogos, né? Um jogo a menos que Murici e CSE. E aí a gente teria então o término da 6ª rodada e a 7ª rodada, que seria a última dessa fase de grupos.
Aí depois teria semifinal e final em jogos de ida e volta. O que acontece? Talvez haja a necessidade da gente enxugar um pouco mais as datas dos estaduais. E aí pode acontecer o quê? Mudar um pouco lá o regulamento, para em vez de semifinal e final serem em jogos de ida e volta, acontecer em jogo único. O mesmo pode acontecer até também com a Copa do Nordeste, né? Jogando na casa do time de melhor campanha. Aí isso pode também ser modificado aí no campeonato estadual para enxugar um pouco as datas e modificar um pouco um calendário para a gente poder se adaptar melhor. Aí eu também não sei como é que vão acontecer, né? Depende das federações e dos clubes também aceitarem essa mudança aí no regulamento. Mas de antemão aí seriam pelo menos 6 datas reservadas para o campeonato alagoano. Terminar a sexta rodada, a sétima rodada, semifinal em 2 jogos e a final em 2 jogos também seriam 6 datas aí a mais para o alagoano. Pulando agora para o campeonato baiano, o campeonato se encerrou após a 7ª rodada da fase de grupos. São 10 equipes se enfrentando também em turno único, todo mundo aí contra todo mundo, né? Então são 9 jogos para cada equipe. Então das 9 rodadas já aconteceram 7, faltam 2 e aí os 4 melhores vão para a fase de mata-mata jogar semifinal e final em 2 partidas também, ida e volta. Ou seja, também, assim como o alagoano, faltam 6 datas. E aí todo mundo com 7 jogos, né? Não precisa completar nenhuma rodada. Todo mundo ainda vai ter que jogar mais 2 rodadas da fase de grupos e depois semifinal e final para definir o campeão. Para efeito de informação, né? O Bahia é o líder do campeonato com 15 pontos, seguido de Jacuipense e Bahia de Feira, segundo e terceiro, e o Vitória está na 4ª colocação, fechando o G4. O campeonato cearense já teve uma primeira fase com 8 equipes e que já acabou. Essa fase foi encerrada no dia 26 de janeiro. Foi um campeonato com 8 times e sem o Fortaleza e o Ceará, né? Aí tiveram 2 equipes, o Floresta e o Horizonte, que não se classificaram para a segunda fase. Na verdade, esses 2 últimos, Floresta e Horizonte, acabaram rebaixados. Na segunda fase, aí entraram Ceará e Fortaleza, né? E agora estão disputando aí a segunda fase, que foi encerrada também durante a 6ª rodada. E aí esses 8 times nessa segunda fase se enfrentam em turno único também, ou seja, 7 partidas para cada. E como acabou durante a 6ª rodada, né, já teve o jogo entre Pacajus e Ferroviário, aí tem mais 3 jogos para acontecer na 6ª rodada e depois vai ter a 7ª e última rodada da fase de grupos. Na fase de mata-mata, a semifinal é em jogo único e a final em ida e volta, ou seja, o campeonato cearense vai precisar de mais 2 datas para a fase de grupos, uma data para a semifinal e 2 para a final. São 5 datas faltando então aí para o campeonato cearense. No G4 temos Ferroviário, Fortaleza, Ceará e Guarani de Sobral. O Ferroviário já jogando, né, está em primeiro colocado, mas tem um jogo a mais. Olhando agora o campeonato maranhense, temos uma primeira fase com 8 equipes e aí o sistema é um pouco diferente. O primeiro e o segundo colocado já se classificam para a semifinal. O terceiro e o sexto se classificam para uma fase anterior à semifinal, ou seja, uma quartas de final. Eles se enfrentam e aí os 2 que passarem já vão também para semifinais. Os últimos 2, o 7º e o 8º, são rebaixados para a segunda divisão. O campeonato foi encerrado também, até agora, na 6ª rodada, tendo 3 jogos já acontecendo, faltando uma partida apenas entre o Juventude Samasa, eu acho que é assim que fala o nome do time, e o Maranhão. Então aí faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, né? O encerramento da 6ª rodada e a 7ª rodada. E aí os que avançarem entre terceiro e sextos colocados vão para essa fase preliminar, né, desses playoffs aí em 2 partidas, ida e volta. Na semifinal também ida e volta e na final mais uma vez ida e volta, ou seja, são 6 datas necessárias para terminar o Maranhense na fase de mata-mata, mais 2 datas para a fase de grupos. Então, 8 datas necessárias aí para terminar o campeonato maranhense. O campeonato pernambucano foi paralisado na 8ª rodada, faltando uma rodada apenas para a fase de grupos se encerrar. São 10 equipes se enfrentando também em turno único. Os 2 primeiros já vão para a semifinal. O terceiro até o sexto vão para uma fase preliminar, né, uma quartas de final, né, entre aspas,
E do 7º até o 10º, eles se enfrentam também num quadrangular em turno único. E aí nesse quadrangular, o quadrangular da morte, né, os 2 primeiros se salvam e os 2 últimos desse quadrangular são rebaixados para a segunda divisão. A fase de mata-mata, nas quartas de final, é jogo único, na semifinal também jogo único e na final duas partidas de ida e volta, né, para definir quem vai ser o campeão pernambucano. Então são 4 datas para o mata-mata e mais uma data também para a fase de grupos, totalizando 5 datas restantes aí para o campeonato pernambucano. Vindo aqui para o campeonato piauiense, é um campeonato um pouco mais longo, só que ele é um pouco mais simples também de se entender. São 8 equipes que jogam em turno e retorno, não é turno único. Os 2 melhores da fase de grupos vão para a final e os 2 últimos são rebaixados. Campeonato um pouquinho mais longo, né? Foi paralisado durante a 10ª rodada, faltando apenas um jogo para acontecer. Tem uma partida também que foi adiada. Então a gente tem o Parnaíba com 9 jogos, o River com 8 jogos e o Piauí com 9 jogos. O restante tem 10 partidas aí no total. E aí a gente vai diretamente para a final em turno e retorno. O que acontece então? Faltam 4 rodadas para terminar a fase de grupos, só que o River do Piauí tem mais 2 partidas a fazer, tem 2 jogos a menos do que os demais. Então são 4 datas faltando, mais semifinal e final, totalizando 6, mas o River do Piauí precisa de mais 2 datas, ou seja, precisa de 8 datas para terminar sua temporada no campeonato estadual. Vamos para o campeonato potiguar do Rio Grande do Norte. Agora eu já pulei um pouco aquela parte da ordem alfabética, né? Tô indo aos pouquinhos aqui, mas o campeonato potiguar é dividido por 2 turnos, a Copa Cidade de Natal e a Copa Rio Grande do Norte. São disputadas em pontos corridos, tem decisões, né, entre os 2 primeiros colocados e no primeiro turno, quem se deu melhor foi a equipe do ABC, né, que foi um 2-2 a partida lá, o ABC empatou no final e aí acabou conquistando a Copa Cidade de Natal, por ter tido a melhor classificação, né, jogava por um empate a equipe do ABC e acabou conquistando o título do primeiro turno, né. Agora na Copa Rio Grande do Norte, as equipes têm algumas com 5 jogos, outras com 4 e outras com 3 partidas. Como é jogo só de ida, né, então faltam 2 rodadas ainda para algumas equipes, 4 rodadas para outras. Mas a Copa Rio Grande do Norte também vai ter uma final em jogo único. E no final vai ter a finalíssima, né, que é o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Se o time ganhar os 2 turnos, é automaticamente declarado campeão. E o rebaixado vai ser definido pelo pior time na soma dos 2 turnos. Então temos aí o Campeonato Potiguar com o primeiro turno já encerrado, o campeão sendo o ABC, e o segundo turno aí também com o ABC colocado aí na primeira colocação, né? Então deve disputar também a final do segundo turno, já está em primeiro e ainda tem 2 jogos a menos, né, do que o segundo colocado, o Globo. Vamos ao Campeonato Paraibano, dividido em 2 grupos com 5 equipes em cada um. Na primeira fase, os jogos vão ser disputados em turno e retorno contra os times da outra chave. Mais ou menos como a Copa do Nordeste, só que tem turno e retorno, ou seja, são 10 jogos para cada equipe. Os 2 melhores de cada grupo passam para a semifinal e o último colocado de cada um dos grupos é rebaixado. Não é classificação geral, é o pior de cada grupo. Aí a gente tem a semifinal, tendo o cruzamento entre as equipes do mesmo grupo, já que você, do seu grupo, na fase de grupo, joga contra a chave oposta. O cruzamento na semifinal, é parecido com a Copa do Nordeste também, se dá entre as equipes do mesmo grupo. Então o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo A, jogos de ida e volta, mesma coisa vale para o grupo B. E aí na final vai ter o enfrentamento em partida dupla também, ida e volta, para definir o campeão paraibano. O campeonato sergipano, que é o último que a gente vai abordar aqui, eu falo com uma tristeza, né, porque o Sergipe foi uma das equipes que já dispensou todo o seu elenco. O Sergipe é uma equipe que não tem calendário para o restante do ano e estava na disputa ainda para conquistar o título do Campeonato Sergipano. Depois do estadual, iria fechar as portas e só iria voltar às atividades no ano que vem, na próxima temporada. E a equipe não se viu como se sustentar com os salários dos seus atletas com essa paralisação.
Então, é com a chateação muito grande que eu vou falar aqui agora do campeonato sergipano, né? Fiquei triste com essa situação. É um campeonato com 8 equipes, eles se enfrentam em turno único, todos contra todos, né? Os 4 primeiros avançam para um quadrangular final e os 2 últimos são rebaixados. Essa parte já acabou. Se classificaram Confiança, Sergipe, Frei Paulistano e Itabaiana. Foram rebaixados Lagarto e América de Pedrinhas. E no quadrangular final, eles se enfrentam em jogos de ida e volta. E nesse quadrangular final já sai o campeão. Então só teve uma rodada, o Confiança venceu, né? Estava em primeiro com 3 pontos. O Frei Paulistano e o Sergipe empataram, estavam com 1 ponto cada um. E o Itabaiana foi derrotado pelo Confiança, ainda não pontuou. Só que tinham mais 5 rodadas. E como eu falei, o Sergipe já fechou as portas. Agora, né? Quando voltar o campeonato, como é que vai ser para a equipe do Sergipe? Eu acho que vai ser também o futuro próximo aí para algumas equipes também do Campeonato Brasileiro, encerrar suas atividades no ano, equipes que não tem como se manter. E aí também uma equipe que teria mais 5 jogos, ou seja, praticamente um mês ainda de competição teria. Os atletas teriam mais um mês de contrato para trabalhar, para receber, né, a sua grana, e depois encerrariam seus vínculos e aí não jogariam mais. Alguns poderiam até conseguir contratos, né, com algumas outras equipes, algum que se destacou pode ir para uma Série C, para uma Série B, ou até encontrar um time na Série D. Mas é uma triste realidade que já assola o Brasil, né, de maneira geral. Depois dos estaduais se encerram as atividades da grande maioria dos clubes no Brasil, e no caso do Sergipe se encerrou antes de acabar o estadual por causa dessa paralisação que houve durante as competições. Então, eu falei um pouco sobre isso, né, da política de assistência que a CBF deveria implementar aqui no Brasil. Eu falei lá no nosso novo canal, Espaço da Bola Notícias, eu falei em alguns vídeos, né, tem 2 vídeos já que eu já estou colocando conteúdo, estou colocando semanalmente. Então, falei um pouco lá sobre isso. Acompanha lá o nosso canal também para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos aí do mundo do futebol, beleza, gente? Então, vamos encerrar por aqui esse vídeo. Falei dos campeonatos estaduais aqui do Nordeste. Grande abraço a todos e muito obrigado por estarem acompanhando aqui o nosso canal. Valeu, galera, um grande abraço e cuidado, hein? Higiene sempre, vamos cuidar da nossa saúde e evitar a propagação do coronavírus. Um grande abraço a todos, valeu, um cheiro no cangote e um beijo no coração. Nunca mais tinha falado isso, Valeu, galera.